Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e eu estou muito bem. Hoje nós estamos aqui para mais um Facilitando o Português. Eu espero que vocês gostem. Bom, eu sou a professora Amanda e este é o canal Páginas de um Livro. E no vídeo de hoje nós vamos aprender sobre oração sem sujeito. Se você ainda não viu os outros vídeos que eu fiz sobre sujeito, confere aqui embaixo na playlist. Temos uma playlist que se chama Facilitando o Português. Então corre lá e confere antes de você ver este vídeo, tá bom? Se você estiver com preguiça de descer e achar a playlist, eu vou deixar ela aqui no izinho. Eu sempre erro esse izinho, sempre acho que ele é desse lado. Mas eu vou deixar pra você aqui no izinho, tá bom? Pra você já conferir as aulas anteriores e depois voltar pra cá e aprender um pouco mais. Então vamos lá? Oração sem sujeito. A oração sem sujeito ela acontece quando a informação veiculada pelo predicado não se refere a sujeito algum. Como assim? Bom, vamos lá. A gente tem uma frase e essa frase ela vai nos expressar alguma informação. Lembra no vídeo que a gente falou sobre frase, sobre período, sobre oração? Então, a frase ela vai expressar um sentido. E nessa frasezinha que é um predicado, a gente não vai ter um sujeito. Tudo bem até aqui? Vamos lá. E quando a oração vai ser sem sujeito? Quando a gente tiver verbos impessoais. Começando então pelos verbos que exprimem fenômenos naturais. Vamos lá, exemplo. Choveu muito no último verão. Aqui a gente tem um predicado e o verbo chover aqui. O verbo chover, ele expressa um fenômeno natural. Ou seja, aqui ele é impessoal, porque quem chove? Eu não chovo, você chove? Não sei. Eu espero que não. Mas quem chove? A natureza chove. Então a natureza não é a pessoa. Então a gente tem aqui um fenômeno natural, ou seja, um verbo impessoal. Outro exemplo. Anoiteceu rapidamente. A gente tem aqui um predicado e o anoitecer como um verbo impessoal aqui. Por quê? Porque é um fenômeno natural, um fenômeno da natureza. Vamos fazer um adendo para esses verbos que exprimem fenômenos naturais. A gente tem que quando esse verbo ele está colocado em sentido figurado, ele não é um verbo impessoal. Por quê? Porque ele tem sujeito. Olha só esse exemplo. Choveram pedras sobre o juiz. A gente tem o choveram aqui como um verbo no sentido figurado. Por quê? Choveram pedras no juiz. A gente nunca viu chover pedras. Eu, por exemplo, eu nunca vi chover pedras. Para mim chove água, chove chuva. Não pedras. E aqui choveram pedras. O que é o sujeito nessa frase? Pedras. As pedras que choveram, entendem? Outro exemplo. A professora trovejava ameaças. Trovejar é um fenômeno na natureza, mas aqui, como um sentido figurado, a gente tem que a professora, como sujeito, troveja. Entendem? Não pode ser levado em conta como um sentido literal aqui, porque é meio difícil uma pessoa trovejar literalmente, né não? Seguindo, os verbos fazer, ser, estar e passar também são verbos impessoais. E quando eles estão em uma frase, em uma oração, a gente tem uma oração sem sujeito. Só que eles só expressam uma oração sem sujeito quando eles indicam tempo cronológico ou clima. Por exemplo, faz anos que não o vejo. Aqui a gente tem o faz expressando tempo, não é? E a gente tem aqui uma oração sem sujeito, tudo bem? Outro exemplo, faz frio. A gente tem aqui o faz expressando clima, mais uma oraçãozinha sem sujeito. Outro exemplo, agora é tarde. O verbo ser aqui, está expressando tempo, portanto, uma oração sem sujeito. São 3 horas. Temos também aqui o são expressando tempo. Outro exemplo, está frio. O está expressando aqui o clima, entendem? Passava das 5. Também temos o passava aqui expressando o tempo. Tudo bem, pessoal?
Então a gente pode entender que todas essas frases, todas essas orações que eu utilizei aqui são orações sem sujeito. Outro verbo que é um verbo pessoal é o verbo haver, só que ele precisa passar no sentido de existir ou indicar tempo. Se ele não estiver nessa situação, ele não é um verbo impessoal. Por exemplo, havia 5 alunos na sala. Aqui a gente tem o havia com o sentido de existir. Portanto, esse havia aqui é um verbo impessoal. Segundo exemplo, há 2 meses que não te vejo. O há aqui está expressando tempo. Portanto, o há ele está como um verbo impessoal aqui. Tudo bem? Vamos fazer agora uma observação sobre o verbo haver. Na verdade, sobre o verbo existir. O verbo existir, ele não é impessoal, ao contrário do haver. O haver, quando ele está produzindo o sentido de existir, ele é um verbo impessoal. Só que o verbo existir não é impessoal, portanto, ele tem um sujeito. Por exemplo, havia 4 pessoas interessadas na vaga. A gente tem o havia aqui, expressando o sentido de existir. Só que aqui ele é um verbo impessoal. Já no exemplo lá embaixo, a gente tem existiam 4 pessoas interessadas na vaga. Esse existiam aqui, ele não é um verbo impessoal, entende? Ele é um verbo pessoal, entendem? Então aqui ele tem o sujeito. E quem é o sujeito dessa frase? São as 4 pessoas, entendem? Tudo isso por causa do verbo existir, que não é um verbo impessoal. Na oração anterior, a gente não tem sujeito. Nessa oração, a gente tem sujeito, tudo bem? Outra observação, os verbos impessoais devem sempre estar na terceira pessoa do singular. Por exemplo, havia muitas leis. Havia aqui está conjugado na terceira pessoa do singular, que é ele. Ele havia, tudo bem? Isso não significa que o ele está nessa frase, que faz parte dessa frase. Apenas o verbo é conjugado como se fosse ele, como se fosse a terceira pessoa do singular. Mas a gente não tem o pronome ele aqui, portanto a gente não tem um sujeito nessa oração. Segundo exemplo, faz 2 meses. Faz está conjugado na terceira pessoa do singular. Ele faz. Tudo bem, pessoal? Chovia rios. Ele chovia. Ninguém chove, mas ele chovia. Então, chovia rios. Terceira pessoa do singular na conjugação do verbo chover, tudo bem? Lembrando que a gente conjuga o verbo na terceira pessoa do singular. Então a palavrinha é ele, a gente tem o pronome ele. Só que na frase a gente não tem o pronome ele. Na frase chovia rios, a gente não tem o pronome ele. Portanto, a gente não tem um sujeito na oração. A única exceção para essa regra é o verbo ser, que ele não precisa ser conjugado na terceira pessoa do singular. Ele pode ser conjugado de acordo com o complemento. Agora, uma última observação. O pronome impessoal transforma todo e qualquer verbo que acompanhar ele em pronome impessoal também. Por exemplo, pode haver muitas leis. A gente tem o haver, que é um verbo impessoal, junto com o poder, que não é um verbo impessoal. Mas o simples fato de ele estar junto com o verbo impessoal faz com que ele também seja um verbo impessoal. Então você pode perceber que o poder aqui ele está conjugado na terceira pessoa do singular, simplesmente porque ele está do lado de um verbo pessoal. Olha só a influência desse verbozinho. Segundo exemplo, vai fazer 2 meses. A gente tem o fazer, que é um verbo impessoal, do lado do ir. O ir aqui foi conjugado na terceira pessoa do singular porque ele está junto com o fazer. Olha só. Outro exemplo, deve chover rios. O chover, como um verbo impessoal, junto com o deve. O deve foi transformado em verbo impessoal por causa do chover. Então, deve estar conjugado na terceira pessoa do singular. Parece difícil, mas não é. Mas se ficou alguma dúvida, comente aqui nos comentários que eu vou responder para você e, se preciso, faça um outro vídeo a respeito desse assunto esclarecendo a sua dúvida. Bom, eu fico por aqui, um beijo enorme no coração de vocês, fiquem com Deus. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e seguir a gente nas nossas redes sociais, tudo bem? Fica aqui embaixo as redes sociais, é só você ir lá e seguir a gente, tudo bem?
Bom, até o próximo vídeo então. Tchau, tchau!